boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá de chegada. A gente está, na verdade, na arquitetura fazendo um processo de transição, assim, do pensar a arquitetura. A gente está vivenciando esse momento da história. Como há anos atrás a gente vivenciou um processo de arquitetura clássica, arte nouveau, foi rompido ali com o movimento de arte moderna e surgiu a arquitetura moderna, ligada à revolução industrial. Na verdade, o homem estava começando a produzir muita coisa, tudo muito rápido, a habitação tinha que ser pensada rápido também, e aí disso veio a racionalização do processo de construir. O projeto foi pensado de uma forma completamente diferente. Isso estagnado nesse ponto. Hoje, digamos assim, a gente está voltando a uma outra questão, que a gente pode chamar do que hoje está chamado de uma arquitetura sustentável. Na verdade, é o meio ambiente que está pedindo que o homem passe a pensar de forma diferente o habitat para retomar um equilíbrio que a gente pode dizer que já existia há anos, né? O que a gente chama de arquitetura vernacular, arquitetura, o princípio do habitat, ele era extremamente equilibrado. Então a questão sustentável hoje é pensada na arquitetura. A questão eu não restringi isso à arquitetura, não. Eu dirigi assim, ao campo da construção civil, ao campo do plano urbano. Urbanismo como um todo. Com certeza. Porque assim, esse é o grande equívoco e que pode se tornar hoje, a palavra que você falou em moda, a palavra sustentabilidade caiu na moda. Mas alguns criticam, a pessoa não sabe o que quer dizer isso. Eu disse, mas tudo faz parte do processo de amadurecimento, né? Se ela for uma ideia consistente, como eu disse, ela vai deixar de ser moda e ficar, né? A gente só vai saber isso com o tempo, né? Eu tenho um ponto de vista que ela é para ficar, ela vai ter o seu papel na história por um bom tempo, como foi a arquitetura moderna que racionalizou o processo de construir, criou casas rápidas e tal. Entendi. Ela cumpriu sua tarefa. Agora está surgindo uma nova arquitetura, essa arquitetura sustentável. E quando eu digo que ela hoje em algumas situações é tida como moda, mas ao meu ver não é, porque ela busca a associação de um equilíbrio. Equilíbrio de quê? O que é sustentável? Vamos lá. Esse processo de sustentabilidade, até onde vai o meu entendimento, e acredito ser, ele é cíclico. Vamos tomar o exemplo da própria natureza. A natureza seria, na verdade, o aspecto mais sustentável, ao qual é inclusive que a gente se espelha. A germina, cresce, brota, dá frutos e volta para a terra. Germina, cresce, é um processo cíclico. Quando você fala isso na construção, você vai então começar a pensar no processo de construir desde o princípio, na escolha de materiais que você vai aplicar na construção, na forma do uso desse espaço, se esse espaço está sendo pensado para deixar uma água pluvial ser coletada, ser armazenada, né? Na forma do uso desse espaço, se utilizando de uma energia solar para promover uma economia, do que essa habitação vai se utilizar de energia no pós-uso, ou seja, para fechar esse ciclo assim. Bom, isso aqui não pode existir mais, vai ser demolido. E aí, se eu demolir, esse lixo vai para onde? Né? Então está sendo pensado, como você falou, isso é no aspecto da casa ou de uma construção X. Mas isso está sendo pensado a um nível maior também, que é a nível de cidade, nível de... Com certeza. Aí vamos dizer que nas escalas de cada cidade, na escala social de cada país, isso pode já estar culturalmente mais enraizado e alguns já estão no estágio bem mais avançado e outros não. A gente aqui ainda vai lutar muito. Um aspecto bem simples. A gente aqui ainda tem a cultura do concreto, a construção utilizando o concreto, que foi amplamente utilizado pela arquitetura moderna, ainda por ser um aspecto construtivo fácil, né, e muito disseminado. Mas digamos que, sob a lógica da sustentabilidade, um outro material, que é o aço, seria muito mais indicado a ser utilizado do que o concreto. Por quê? Porque ele é 100% reciclável. Você está dando isso como exemplo ou isso é uma verdade? Não, isso é uma verdade. Existem hoje indústrias de fabricação de aço que inclusive funcionam com aço 100% reciclado. Ela só trabalha com aço que é reciclado. Ela não gera
uma reutilização de recurso natural. Né? Mas... Aí você pensa, então a gente vai ter que construir agora tudo em aço? Não necessariamente, eu acho que é um processo. Vai chegar lá, e na verdade o que a arquitetura contemporânea que eu vejo muito isso no dia a dia do projeto, dos artigos, da discussão, é um mix desses materiais, não é uma construção com X ou Y atribuído, é um mix. Tem no mundo alguns arquitetos que tomaram partido da coisa do som e da forma para retratar a música, entendeu? Eu tenho um exemplo na cabeça que eu não me lembro exatamente quem foi o arquiteto em minha cidade, eu posso até conseguir, de uma estrutura de um pier urbano, e na verdade é uma escada, uma escadaria, quando vai enchendo, o nível d'água vai chegando nessa escadaria e essa escadaria é perfurada. E ela tem uma perfuração com determinados diâmetros de tubo e profundidades que geram tipos de som com essa entrada d'água. Legal. Eu nunca fui para dentro, inclusive, diz que é uma melodia fantástica, assim, o som cria uma espécie de mantra. Quer dizer, eu não me lembro agora o nome do arquiteto que projetou isso. Foi um aspecto que ele mexeu aí, música no âmbito do som, com o aspecto urbano, a arquitetura ali. E outro, que esse eu vivenciei e me chamou muita atenção, na época que eu morei na França, eu fui guia turístico num convento chamado La Tourette, que era pertinho ali de Lyon, onde eu morava, e a gente passou um fim de semana lá. Nos corredores era um vitral, e os freios explicaram pra gente que o processo de concepção de Le Corbusier ali era um vitral do seguinte: eles não eram vitrais de mesma dimensão, eles tinham barramentos verticais e barramentos horizontais em distâncias diferentes. Na verdade, foi a reprodução melódica de uma música, ou de algum acorde, eu me lembro. A gente não soube, na época não sabia e não soube até então qual era essa música. Mas os três falavam isso, ó. E faz um sentido se você parar para analisar a partitura musical com as linhas horizontais e as notas que tem um intervalo de tempo diferente, era justamente esse distanciamento entre essas barras. Então as barras estavam mais próximas, era um tempo de nota mais curto de um para o outro. Então as barras mais distantes eram uma nota mais longa e em alturas diferentes, porque na partitura você vai ter a nota Dó, Ré, diferentes. Então tinha uma linguagem. Isso aí é arte ou arquitetura? Isso aí é arquitetura. É arquitetura. Eu acho que faz parte da arquitetura, faz parte do inusitado da arquitetura, do criar o inesperado. Né? A arquitetura tem que questionar também, né? Como arte. A arquitetura tem que fazer você questionar, seja no aspecto formal, do que te vê, ou seja no aspecto funcional. Dizer, caramba, isso aqui funciona bem demais, bicho. Olha, aquele lugar é fantástico, pode ir que você se sente super bem. Ela tem que cutucar nisso aí no cara.